baixar um pouquinho aqui, ver se melhora. Aqui, melhorou. Doutor Bom dia. Maia. Bom dia, doutor Maia. Tudo bem? Bom dia, Beatriz. Tudo bem? Tudo na mais perfeita ordem, né? Sempre na ordem, embora estejamos sempre com desordem. Pois é. Como administrar isso e dizer bom dia, né, doutor Maia? Bom dia significa dizer as duas coisas. Bom dia já implica num mau dia, né? Porque dependendo das circunstâncias, tem gente vivendo um mau dia, né? Bah. E de toda a natureza, né? Desde uma natureza leve até uma catastrófica, assim, é incrível. Tu sabe que agora nós falando isso, me lembrei, é o I Ching, né? Eu sempre me enrolo quando pronuncio a palavra I Ching, I Ching, né? E xinga. I Ching, né? Tu vê, é uma mandalazinha, né? Porque parece dois peixinhos enrolados, né? E se tu olhar bem a mandala, o símbolo, tu vê no branco um pontinho preto. Uhum. E no preto, um pontinho branco. O que significa isso? Tu tem ideia? Bom, eu assim, sim, agora, nesse momento, não tô conseguindo Me orientar. concentrar, me concentrar nisso. Eu estou aqui no meio da tragédia. Exato. Então significa uma palavra bem grande aí que quem usava era o Carl Jung, e é uma coisa que acontece, vamos dizer assim, o tempo todo. Quando uma tendência é muito grande, vamos dizer assim, para o que seria o branco, começa a brotar no branco o preto. Quando no preto ou a tragédia ou a problemática é muito grande, começa a brotar o oposto, como se fosse um pêndulo. E o nome disso é enantiodromia, que é o balanço entre posições quando elas são muito radicais para um lado, a tendência é começar o oposto a se formar, que é uma característica da nossa vida, inclusive de todos os eventos que, se tu observar bem, começam a aparecer. Sim. É interessante. Então, assim, na verdade, o I Ching é um oráculo. Aí o Yang, o Yin e o Yang, então, são essas Isso, essas o- duas partes, né? isso. O Que que é é uma complementariedade, né? exatamente, é assim que, vamos dizer, é vista a nossa vida, né? Que eu estou Pois sempre é. vivendo situações onde eu estou muito feliz, muito disposto e Uhum. muito assertivo, e daqui a pouco, como tu falou, no Japão, tudo está muito bem, mas parece que está em evidência breve um grande terremoto. Eu tenho impressão, doutor Maia, porque assim, ó, a gente quando passa a ter uma certeza mais assim presente da possibilidade do fim, da morte, parece que tu dá tipo assim, tu te vira do avesso quando tu tem essa convicção, assim, sabe? E tanta coisa parece que se descarta, parece que tu desapega, exatamente por isso, por essa com essa certeza não é bem, eu não gosto da morte, parece uma coisa meio trágica, né? Mas essa Sim, certeza agora, da agora, descontinuidade, né? agora tu trouxe um exemplo bem claro, né? A vida jovem é uma vida, assim, quase perfeita, né? Uhum, E a vida jovem no seu auge vai indo na direção da vida velha, da velhice. sim. E dentro dessa visão, à medida que eu evoluo dentro desse caminho da juventude para a velhice, eu tenho uma capacidade de percepção de amadurecer ou entender melhor esse balanço em que vai da juventude para a morte, né? Ou da vida Uhum. para a morte. Então há uma sensação muito grande que eu estou aqui num mundo onde a incerteza é constante, né? Sim.
E eu aí é teria que descobrir o caminho constantemente meu. sim, e há uma facilidade para o desapego daí, né? Se eu tiver capacidade vamos dizer, de maturação suficiente para desapegos. Porque às vezes o que se vê é um apego cada vez maior, por exemplo, hoje no nosso mundo, à juventude, né? Pior, né? Tem pessoas que estão obcecadas com isso. Aliás, Eu faz não posso. parte da história da humanidade os buscadores da juventude eterna, né? Sim, o elixir da longa vida, todos os Aham. alquimistas todos trabalhavam no sentido de transformar o chumbo em ouro, né? E o caminho da juventude é mais ou menos simbólico disso, né? Como conseguir o elixir da longa vida, e vários contos e várias colocações onde isso alquimicamente seria possível. E hoje estão trabalhando muito, né, buscando animais que vivem eternamente, como um tipo de lula, um tubarão do Ártico que vive quase 500 anos. Quer dizer, por que eles vivem tanto e nós não, né? Então, uma busca da juventude, da célula, para que a gente não morra, né? Esses tempos eu vi que tem gente muito rica investindo muito nesses estudos para descobrir o caminho da longa vida ou da juventude. Pois é. Agora, e o pior é que eu acho que não tem como tu não ter um lado teu, assim, que realmente gostasse da ideia de ficar aqui para ver até onde vai, né? Porque é tão, isso aqui é tão loucamente modificado. Eu li essa semana e comecei a ler só por curiosidade, como tudo na minha vida, né? Eu comecei a ler a questão do transhumano, dos transhumanistas, que tem já uma quantidade, desde o tempo dos ciborgues, né? Eles se conectam, eles se aprendem, eles se veem. Por exemplo, quem já fez uma cirurgia de catarata, por exemplo, já não é mais um humanoide raiz total, já é um transhumanoide, porque ele já tem É, dentro dele uma coisa que não é dele, que é da máquina. isso, todas as próteses quando tu tem uma prótese, tu Isso, imediatamente passa a ser um transhumano. um transhumano. Se tu botou, por exemplo, um pino na tua coluna cervical ou no teu joelho, alguma coisa, tu já não é basicamente humano, tu já é transhumano. Até esses dias eu estava vendo que, por exemplo, a herança genética nossa é 20% parecida com um grão de arroz, 60% de mais alguns tipos de animais Sim. e 98% parecido com o porco. Então, é só modificar 2% do porco e nós podemos ter rins, corações, fígados que vêm dos porcos. Então seríamos transhumanos porquíssimos. Já tem alguns que são, né, doutor Maia? Porque, na verdade, se fala não é em imortalidade, que foi o que me pegou, por causa disso que eu fui dar uma conferida. Porque essa ideia do homem imortal é uma babaquice quase, né? Mas eles É, falam em amortalidade, amortal, que é um cara que vai ter condições assim de ficar gerações e gerações por aqui, desde que vá trocando peças, à medida em que o homem vai se transformando cada vez mais em não apenas o homo original, né, orgânico, mas também com troca de peças. E aí pode é, viver dezenas, centenas de anos. E isso é muito doido, né? Assim. Mas como tudo era doido que a gente faz hoje para o nosso bisavô, então como é que eu vou achar essa possibilidade doida, né? Quero mais é saber pelo menos um pouquinho do que se trata, né? e a última delas seria então desse corpo já androide ou quase Ciborgue. robótico, digitar o cérebro, né? Pronto. Aí tu fica realmente um Blade Runner, né?
Que é uma das tentativas que quem está fazendo é o Elon Musk, né? Que ele quer colocar pequenos instrumentos dentro do cérebro para trabalhar. Até tem um próprio cientista brasileiro que trabalha com isso, quero lembrar o nome dele agora, vamos ver se consigo. Ele trabalha, por exemplo, uma pessoa que sofreu ela está paralisada, né? E eles estão trabalhando o exoesqueleto e também com atividades ligadas ao cérebro e tal. Então, esse mundo, esse nosso cidadão pacato, esse nosso cidadão aqui, isso aqui está em vias de extinção. Talvez por isso que se fale em diminuir consideravelmente o número de pessoas vivas no planeta, né? O crescimento científico é incrível, né? Agora eu vi aí o telescópio TESS, por exemplo, já identificou mais ou menos quase 5. Ele identifica 3 planetas por dia semelhantes à Terra, na nossa galáxia. E hipoteticamente, na nossa galáxia, que tem 400 bilhões de estrelas, cada uma tendo um planeta, seria 400 bilhões de planetas. E desses aí, 1% seriam 4 bilhões de planetas idênticos à Terra na altura da água líquida em relação à estrela. Então, tem 4 bilhões de planetas semelhantes à Terra, hipoteticamente, na nossa galáxia. E nós somos uma das bilhões de galáxias. Então, tu imagina que a vida... Ouvindo assim o senhor falar, dá até um sono, né? Porque isso não é infinitesimal, né? Então, e ele descobre 3 planetas parecidos com a Terra por dia, hoje. É inacreditável. Só falta a gente conseguir viajar, né? Pois é. E a gente quer se apegar às coisas de 1910, 1940, 1930, como sendo o máximo do máximo, né? E agora me lembrei, quando o Giordano Bruno disse que a Terra não era o centro do universo e não admitiu que estava errado, foi queimado na fogueira vivo, né? Ainda bem que hoje não tem esse povo aí, né? Senão... Não, as lacrações ainda continuam, né? De alguma forma. É o Nicoleles, o Miguel Nicoleles. Isso. O Miguel Nicoleles, que é o cara que realmente acabou criando a ideia do implante no cérebro, que é esse que o Elon Musk da Neuralink quer fazer, está fazendo já, e o primeiro que ele fez não deu muito certo, né? Estão resolvendo rapidamente certas doenças que antes era impossível mexer, né? Paralisias, problemas. Agora os estudos estão centrados mais no Alzheimer e nas demências, né? Sim. Nos sites comuns aqui do dia a dia, a maioria dos sites tem no mínimo todos os dias 3 ou 4 notícias sobre experimentos, avanços, possibilidades a respeito do Alzheimer e daquela outra que a pessoa fica trêmula, como é o nome, que também é uma doença bem trágica. O Parkinson. O Parkinson, também eu li esses didias a respeito, esses dias não, já faz um tempo, sobre o Parkinson. Que doença terrível, né? Que coisa, sim, vai te a gente sempre... né? Não, e o tremor é uma coisa assim, e aí sabe o que está se usando, né, para o Parkinson, que diz que está funcionando de uma maneira absolutamente perfeita, é a cannabis. Tem gente que está tomando e está tendo melhoras nos sintomas, né? Uhum. Até agora, tu falou, me lembrei que tem uma paciente minha que o marido faz neurologia, não é... Neurociência. É neurocientista, né? Isso. E ele fez uma formação em Pittsburgh. E agora eles viajaram para lá e o chefe do hospital de Pittsburgh, que tem quase 50 pessoas
trabalhando só no Alzheimer, pediram para ele ficar e ir para lá, porque o avanço científico é tão grande que o nosso aqui da PUC e de qualquer nossas universidades é um anão perto do que eles estão fazendo lá, né? E aí ela me Inclusive contou. é o nosso cérebro, né? A nossa mente, que é o último continente a ser explorado. Eu achei isso tão fantástico, essa concepção, né? Nossa mente, nosso cérebro é o último continente ainda inexplorado. E aí ela me contou que os muito ricos americanos, ele tinha uma equipe de 10 ou 15 pessoas. Aí, quando eles chegaram lá, um desses grandes doadores americanos doou não sei quantos milhões de dólares e a equipe então cresceu para quase 50 pessoas. Por causa das doações, né, para haver um entendimento maior do problema, né? E quer dizer que provavelmente nosso bisneto, nosso tataraneto, ele poderá ter uma longevidade muito, muito além dessa que hoje está disponível para nós aqui. Já diz, né, que nasceu já criança que teria 120 anos, 130, 150, com uma capacidade a mesma de 70 anos, né, ou 60. Apesar de que a gente sabe, né, doutor Maia, pelo menos eu tenho um pálido conhecimento de que existem coisas no planeta que estão acessíveis às classes mais privilegiadas e bem privilegiadas, que até muita gente não desconhece, que nós ainda não temos conhecimento, né? Eles já estão Não, mas muito avançados. isso é como tu diz, uma característica que, vamos dizer assim, se nós voltar 400 anos atrás, 500, quem é que tinha dinheiro e poder? Os reis, né? Quem vivia abaixo do reinado eram escravos quase, né? Não tinham nenhuma possibilidade. Então, à medida que a ciência foi aumentando, e tu vê que a população mundial lá pelos anos século XV, por aí, não passava de 500 milhões de pessoas, né? Porque 1 bilhão só começou a aparecer no início do século XX. Então, os crescimentos, vamos dizer, científicos e médicos propiciam um aumento da população incrível, né? Que hoje está em quase 9 bilhões. E quando isso acontece, também acontecem essas divisões assim que tu levantou agora, né? Quanto maior a riqueza e maior o conhecimento, maior a população, maior as divergências e as diferenças. Então, é interessante isso, né? O progresso cresce, a riqueza cresce e a pobreza cresce. Quer dizer, estamos de novo naquele balanço de pêndulo, né? Então, tu vê que a complexidade de olhar para isso é enorme. Porque eu fico bem como tu disse, poxa, mas cada vez tem mais privilégio e mais problema. Quanto mais privilégio, mais sabedoria existe na humanidade, mais ela cresce e menos ela morre. E ao fazer isso, o paradoxo aparece. Mais fome, mais necessidade, mais pessoas correndo, fugindo daqui e dali, imigrantes para lá e para cá, e a complexidade vai aumentando. E, hipoteticamente, pela riqueza que tem, né? Agora, por exemplo, a Arábia Saudita está construindo um prédio de 170 quilômetros, com 500 metros de altura, 2 paredes gigantes que vão por 170 quilômetros, e no centro tem um metrô que vai custar, já está no começo, parece que tem 5 quilômetros só. Eles querem abrigar ali 9 milhões de pessoas e vai custar 1 trilhão ou 1 trilhão e meio de dólares. É quase uma nave, né? Ela se comunicaria por jardins suspensos e com um metrô interno que correria os 170 quilômetros. E as pessoas
É um prédio de 500 andares, de 500 metros, é um dos mais altos hoje no mundo, né? E todo ligado, o projeto é fantástico, assim, todo ligado por passarelas, jardins suspensos e todo o conforto que tu pode imaginar no deserto lá da Arábia Saudita, né? É a chamada The Line, uma E outra cidade coisa, planejada de neon na Arábia Saudita. Que loucura isso aqui. e olha o que estão fazendo de judiaria. Estão botando a correr as tribos de beduínos que moram nesses lugares. Sim, claro. Né? Agora, isso me faz lembrar Dubai, né? Diz que Dubai está enfrentando grandes problemas. Pois é. Diz que está se tornando meio inviável algumas partes de Dubai, né? Estariam até desistindo. Mas não Tu adianta, vê? esses avanços eles são necessários, né? A gente pode olhar até com o olho torto e começar a pensar assim, mas é um custo parece que planetário, assim, não é nem histórico, é para avançar mesmo que a gente tem aqui até chegar a um ponto em que o planeta explode, sei lá. Não, mas como já descobriram cavernas na Lua que dá para nos Pois abrigar, então, em breve a gente se desloca. ah, pois então, né? É uma coisa assim. Futuro, como dizia minha avó, a Deus pertence, mas a gente quer cavocar para saber o que que vem, né? O que que vem Não, por aí. a gente é curioso, né? Mas por isso, tinha um amigo que já não está entre nós, que ele queria morrer e ser enterrado de pé, para poder continuar olhando o que estão fazendo por aqui. E com um túmulo com vidro, né? Para poder. Com vidro, Não é. espelho para mim enxergar. Não, que eu enxergue lá fora. E sem contar com todas essas descobertas que são feitas aí como é, de possibilidades de algumas civilizações que a gente ainda nem descobriu que já passou, já existiram aqui. E não apenas Hoje essas também, né? poucas que a gente tem. Estão descobrindo muita estrutura, vamos dizer assim, agora, né? Até fazendo construções, aí eu não me lembro aonde, que descobriram uma estrutura que indicaria, assim, uma civilização muito antiga e com tecnologias extremamente avançadas, né, para construir estruturas assim que as pedras não dá para botar uma folha de papel entre as pedras, né? Como é que se poderia construir isso há 10 ou 15 mil E anos atrás, né? cortar, não, e cortar, né, a pedra. E como cortou, né? Hoje a gente corta com laser, enfim, se tem essa tecnologia, né? Mas e como é que faziam no passado? Sim, assim, ó, e tem pessoas, e talvez até a gente se inclua entre elas, né, que acham que realmente o conhecimento científico que nós temos é o top do top. Só que É o não, né? início, é o início de um topzinho, né? Bota topzinho nisso. Mas aí que É, entra nossas possibilidades, né? Essa infinita possibilidade da mente humana de todos os tempos, principalmente a quem é o nosso ancestral, né? No caso dessas civilizações que já teriam passado por aqui, ou vai ser vai ser quem vai sair de nós agora, né? Os nossos. o Elon Musk está fazendo todo o possível para fazer uma colônia em Marte, né? Que Então, coisa, mas em compensação ele está querendo derrubar todos os governos da América Latina para se apropriar de todas as riquezas que tem, né? Aqui de lítio, de petróleo, de tudo. Ele quer pegar tudo para ele, né? Para o grupo deles, não para ele mas exatamente. que essa é a luta, né? É a Porque a luta, gente sim. sabe que a China já investiu quase 6 ou 7 bilhões na Venezuela e a Rússia também, e o petróleo que tem ali é uma coisa fantástica, né? Então, todo mundo que tem poder começa a querer se colocar no ambiente onde há um potencial, né? E tu vê, é todo econômico aí, né? Tudo. Tudo econômico, interesse econômico. Tudo passa pelo interesse econômico, mas bem no fundo também tem a ver um pouco com essa questão de
do futuro da própria humanidade, porque esses loucos aí, esses dementes e todos aqueles que estão tentando lutar contra eles estão tendo que partir para a tecnologia, né? O louco que eu quero dizer é esse, né, que não está nem aí para a humanidade, só quer mesmo preservar riquezas para si próprio, mas ele está investindo em tecnologia e para combatê-los tem que investir em tecnologia também. Por isso que esse homem que está já começando a dar os passos, né, de sair da área da humanidade dura e única, ele está nascendo, a gente faz parte desse começo, né, de uma nova humanidade. É por isso que eu digo que o ideal de guerras seriam, hipoteticamente, os interesses. Agora, em guerras econômicas, que elas não são muito destrutivas no sentido da guerra real, né? Que agora tem 2 guerras no mundo, aí, a Ucrânia, a Rússia e agora o Israel e os radicais, né? Essas guerras são muito perigosas, como foi a primeira e a segunda, né? Em que morreram milhões de pessoas, né? Então, se fosse possível manter as guerras por interesse, no sentido não destrutivo, real, essa seria um avanço até, né? Paradoxal, porque a gente diz, pô, uma guerra econômica e os pobres e aqueles que têm mais e aquela briga, mas a guerra real, vamos dizer, e com risco atômico, é altamente destrutivo da própria civilização aí, né? Uhum. Então, nesse ponto é que... Enquanto isso, a gente tem outras coisas bem mais assim prosaicas, né? Claro, aí tá sendo colocado aqui no Rio Grande do Sul, e onde foi destaque no jornal do Globo, que noticia aqui do Rio Grande do Sul também, né? É que aqui em Gravataí eles vão inaugurar um templo em homenagem ao Lúcifer, né? E vão botar uma estátua de 5 metros do Lúcifer. E aí tem algumas pessoas que estão preocupadas com isso e já tem até o dono lá, diz que já teve até ameaça de morte. Mas o satanismo é um tipo de religião negativa antiga, muito antiga, né? Que é a linha do mal, ou o sadismo e o masoquismo, né? E até a visão essa do Goethe, né? O pacto de Fausto com o demônio, né? Uhum. Indica, se tu for ler ali o pacto de Fausto com o demônio, quer dizer, o demônio se aproxima do Fausto, que é um homem velho, filósofo, sábio, envelhecido e absolutamente triste com a vida, sem sentido, achando que não vale a pena. E aí o demônio chega e diz, olha, Fausto, eu te dou tudo o que tu quiser, inclusive a juventude, desde que tu assine com sangue aqui que a tua alma é minha. E aí o Fausto assina, mas a maioria das pessoas diz, mas como a minha alma é minha? Mas se esse demônio visto como Satanás aparece dentro de ti, ali aparece como se fosse fora, mas na realidade o nosso mal, o nosso lado escuro da existência é o demônio interno, né? Até naquela configuração do demônio à esquerda e o anjinho à direita. Então, o pacto com o demônio visto nessa linha filosófica é uma forma de eu me dar conta do mal que me habita e das dificuldades que eu tenho sadomasoquistas ligadas ao egoísmo, ao centrismo, à onipotência, ao narcisismo. Então, realmente, quando a religião positiva que eu vivo em função de Deus perfeito, no satanismo se diz que quando Deus criou o mundo, ele criou o demônio junto, né? Quer dizer, o bem e o mal não estão separados. Então, filosoficamente, a coisa complica muito aí, né? Sim. Eu fico louco de medo. Como fazer um pacto com o demônio? A alma vai me levar minha alma.
Realmente há uma certeza de que a alma continua depois da vida? É uma crença isso, né? Uhum. Eu tenho crença em Deus, eu sou religioso, eu acredito na minha religião. E ela me faz bem, não deixa de fazer, não deixa eu fazer mal, mas filosoficamente nós não podemos contestar tudo isso. Ah, bom, aí tu está falando já como se fosse um demônio. Então, como Giordano Bruno, eu tenho que te matar, esse cara é louco. Então tu vê que os dois lados estão sempre em diálogo, né? Porque a gente não consegue parar essa conversa interna, né? Por isso que tem muita gente que fica até acaba tendo surtos, né? Porque não é uma conversa, a conversa interna que uma pessoa que não é louca, entre aspas, né, tem no dia a dia, se a pessoa começar a prestar atenção em todas as asneiras que ela pensa, as coisas absurdas que do nada surgem na tua cabeça, o medo, de repente, quando tu vê uma pessoa te olhando, né? E tu fica ali, o que será que ela tá falando? O que será que ela tá pensando? Ah, mas será que ela sabe isso? Será que alguém contou para ela aquilo? Quer dizer, a tua cabeça é um redemoinho, né? Até falando isso, me lembrei de uma situação assim que já é falada por, enfim, filósofos principalmente, que a maioria das pessoas funciona numa linha mitológica, assim, de fantasias, mitos, né? Os grandes mitos da humanidade, a criação do mundo, Adão e Eva, a Torre de Ur, enfim, todos os grandes mitos, Édipo, tudo mais, são fantasias e as crenças religiosas também ligadas a fantasias mitológicas, que eu acredito e vivo essas fantasias. E que o pensamento racional, que aí entramos na linha filosófica de uma razão mais pensante, em que as fantasias são, então, elaboradas no sentido, assim, de metabolizadas, eu começo a ficar o chamado livre pensador, em que todas as crenças são passíveis de serem criticadas ou avaliadas de uma forma não de fé absoluta. Então, o pensamento agora, na nossa humanidade mais recente, vamos dizer assim, ficou cada vez mais livre e eu posso ficar um livre pensador filosófico onde eu boto em xeque tudo que é crença mais mítica ou de absolutamente certezas absolutas de crença. Mas isso deixa muita pessoa dizendo assim, ah, não, esse cara não é de Deus, ele é do demônio, ele é isso, ele é aquilo. Então Sim. começam de novo as divisões, né? Ah, mas agora como é que tu vai ter um gênero e não um homem e uma mulher? Então começam aberturas filosóficas de pensamento em que tu tem que ter uma capacidade bem maior para não ficar embretando num tipo de pensamento em que tu fica assim numa espécie de camisa de força, né? Uhum. Quer dizer, a busca da verdade absoluta, que é o que Não sempre eu. existe verdade É. absoluta, mas para muitos existe, Pois é, pois que é. é uma crença, vamos dizer, num ser superior maravilhoso e que eu vou ter uma vida maravilhosa depois de morto. Tem um caso, uma amiga está nos mandando uma questão aqui, doutor Maia, fugindo um pouco dessa nossa fala aqui, ela diz assim, ó, é que é meio pesado, assim, sabe? Tá meio pesada a história dela aqui. É que ela fala assim, ó, o marido dela, nós já tivemos uma coisa parecida, tô meio, deixa eu me achar aqui. É assim, ó, ela diz que é casada há quase 40 anos. É muito tempo. Eu mesma nem acredito. A questão é que agora meu marido se aposentou no ano passado. Ficou fazendo home office durante todo esse tempo desde a pandemia. Então, ele ficou em casa.
Meus filhos trabalhavam, mas agora já estão fora de casa também. Ficamos eu e ele. Só que ele quer aquilo na hora que ele quer. E às vezes de uma maneira muito estranha. Aí ela conta aqui algumas coisas que eu vou omitir, tá? E ela diz que ele fala que ele tem necessidades de homem e que ela não está sendo agredida e nem estou te machucando ou batendo em ti. Tu só tem que me ajudar me servindo. Eu faço isso contigo, poderia fazer com outras na rua, mas tu estás me ajudando. E ele sempre diz que me ama, mas eu não aguento mais. E quero sair de casa, mas não tenho coragem. Gostaria de ouvir o Dr. Maia especificamente sobre isso. A verdade que ela conta aqui, né, Dr. Maia, com alguns detalhes a respeito de uma situação de assédio sexual permanente. Né? Na realidade, nós estamos dentro de uma linha que a gente chama sadomasoquismo, né? Que é muito comum dentro da sexualidade a pessoa ter, vamos dizer assim, caminhos perversos de lidar com a sexualidade, né? Uma sexualidade mais agressiva, com vários tipos de oscilações mais ou menos perversas, né? Que, vamos dizer assim, são fantasias, vamos tirar a palavra perversa, mas fantasias ligadas à libido, à sexualidade e ao desejo, que viabilizam a satisfação maior da pessoa numa direção da sexualidade. Isso é uma coisa assim que é muito comum para obstar que aqueles livros sobre 50 tons de cinza tiveram um sucesso muito grande mundialmente falando, né? Milhões de livros no mundo inteiro foram vendidos, porque é uma das formas, vamos dizer, negativas de explorar a sexualidade. E vamos dizer assim, nós estávamos falando sobre satanismo, que é o lado negativo do religioso, das crenças assim mais aceitas de beleza dentro da fé, da religião. E o satanismo seria o contrário disso, buscando fazer pactos com o maligno, com o mal, enfim. Na sexualidade também pode aparecer o que a gente chama sadomasoquismo, que uma pessoa fica mais vulnerável masoquistamente e o outro, sádico, pode até infligir dor, e essa dor, ou essa vivência dolorosa, cria uma excitação sexual de nível alto, ou de, então, não propriamente dor, mas submissão, em que o outro fica submisso a ações sexuais em que me despertam a libido de uma forma intensa. E pelo jeito como ele diz assim, ou ela relata, que ele diz assim, eu gosto de ti desse jeito, e eu sou teu marido e te amo assim, e quero que tu te submeta porque faz bem para mim e deveria fazer para ti. Mas o grande ponto é que Sim. os dois têm que tirar uma satisfação. Quando um caso, ou um deles não tem a satisfação devida e se sente submetido, tipo, tendo que ser masoquista ou mais sádico, isso, vamos dizer assim, toca na tua moralidade, na tua maneira de ver a sexualidade como ela idealmente deveria ser, tu entra em zona de crise ou de dificuldade para entender. E aí começa a querer te afastar. Mas num casamento de tantos anos, onde as dependências são de vários níveis, a angústia pode crescer e haver problemas até psicológicos, de depressão, de ansiedade, de pânico, né? E eu não consegui resolver ou me separar da situação que me deixa mal. Parece que ela está numa posição assim, desse tipo, né? Sim, agora essa coisa do orgasmo, porque não é orgasmo no caso dele é uma descarregar uma energia de repente, é só uma espécie assim de, porque não pode ser uma coisa tão gostosa assim, se é rápida como ela fala aqui
e assim, várias vezes, às vezes num dia. Parece mais uma coisa meio de vício, né? Pode ser um vício? Pois aí é que está. Essas maneiras de buscar o orgasmo são, de certa forma, meio perversas e o outro passa a ser abusado. É abusado. Então, é a forma que ele tem de exercer a libido e ela é o objeto desse exercer da libido dele ou do desejo. Aí o problema fica assim, eu não estou aguentando, eu estou ficando mal, então teria que haver uma saída. A saída, hipoteticamente, seria separação, mas como eu disse, há grandes dependências e problemáticas, se supõe, então, um encaminhamento para um tratamento, também Sim. muito difícil, porque nessa linha a vergonha é muito grande. Então, eu relatar isso é só em off, em segredo, para alguém que não me conhece e que jamais eu abriria até para um terapeuta, né? Então, por isso que existem verdadeiras prisões a dois dentro de certos casamentos, né? Sim, aqui uma outra diz assim, Bea, isso não é tão incomum. Não, isso é Não uma te das coisas mais fia, comuns. não te fia. Isso acontece em muitos casamentos antigos. As mulheres nunca vão contar. Bom, Exato, mas a agora ela questão falou é, bem, a vergonha é a herança maior que meu pai me deixou, né? não vou contar para ninguém. Não, mas está cheio de segredos invioláveis dentro de relações a dois, a três, enfim. E só se fala assim, como nós estamos falando, né? Há uma neutralidade Hipótese, absoluta. hipótese. Eu levanto a hipótese para ver o Uhum. que dizem. E o que dizem é que nós estamos dizendo aqui, são relações sadomasoquistas em que um sofre muito mais do que o outro. É bem raro os dois terem uma interação assim sadomasoquista de alto nível, né? Agora, trabalhando assim com as alternativas, não exatamente para que sejam feitas, mas a questão, as que podem estar disponíveis, né? Conversar, procurar um terapeuta, abrir o jogo, de repente, para os filhos, né? Colocar isso como uma questão para o filho, para uma filha, trazer esse assunto numa conversa, inclusive familiar, ter a coragem de simplesmente romper o relacionamento, quer dizer, tudo isso cada uma dessas condições aqui está dentro das hipóteses que ela pode encaminhar, né? Porque ela, quando nos fala aqui, de alguma maneira ela está querendo talvez ouvir algumas sugestões, alguma coisa do que fazer, porque a dor ela já tem, né? É, Essa coisa de estar suportando isso é o tamanho da possibilidade de cada um de aguentar determinadas coisas. Que, por por isso que se exemplo, diz, por isso que é, se diz, quanto mais conhecimento sobre o tema que é, me assola, mais liberdade eu vou conseguindo. Até agora eu me lembrei que eu estava discutindo com o Rogério uma série chamada Billions. Não sei se você ouviu falar. não. É uma série famosa que tem 8 temporadas, se não me engano. E a relação tem uma psiquiatra que trabalha em níveis de empresas gigantes, assim, de alto nível, e ela tem relações com juízes, com pessoas. Eu não vi a série ainda, mas a resumo seria isso. E a relação dela com esse juiz é sadomasoquista. Então aparece nos inícios uma ação bem sadomasoquista ligada à sexualidade. A pessoa presa no chão, ela dominante, enfim, todo um esquema sadomasoquista que é, vamos dizer, eventos que se vê em séries ou minisséries aí, né? Então, quanto mais conhecimento eu tiver sobre isso, mais perto de eu poder me libertar dessas coisas, porque o segredo me deixa preso, né? O segredo é a É chave que eu não assim, uso. exatamente, porque existe um dispositivo legal chamado estupro marital, né? Então a mulher pode alegar isso juridicamente. Ela tem poder para fazer isso dentro aquela história de que não
É não em qualquer lugar, até debaixo do lençol. Não é não. Mas Qualquer tu pessoa pode sabe, dizer isso. Agora, é claro que a gente sabe que, né, até a segunda página funciona para todo mundo. mas dentro de situações tão pesadas como 40 anos, Nossa. há uma prisão bem estruturada e eu não sei se a grade tem fechadura, né? Uhum. E, não, e veja que ela fala que isso se agudizou a partir da pandemia, quando ele ficou em casa. Então são sempre eventos que vão surgindo gradativamente ligados à sexualidade. Por isso que o Freud lá em 1920, quando disse que o desejo vamos dizer assim, é na realidade perverso, no sentido de que ele é polimorfo, vamos dizer assim, o desejo vindo de mim na linha da sexualidade é polimorfo no sentido assim, qual é a forma que o teu desejo se realiza da maneira melhor? Cada pessoa, na fantasia pessoal, vai dizer como ela desejaria o parceiro ou como deveria ser a parceria na intimidade sexual. O grande problema é eu conseguir o parceiro em que essa intimidade seria absolutamente equânime, quer dizer, eu e o outro estamos muito satisfeitos. Isso acontece sempre na linha romântica, onde eu conheço a pessoa me conhece, e nesse nível o romantismo diz que é o amor da minha vida, é tudo que eu queria. Só que gradativamente vão aparecendo as sofisticações do desejo que podem levar para as zonas sadomasoquistas aí que entra de novo, né, Beatriz, os paradoxos. Tudo que é muito bom tem um pontinho negro que pode crescer. Sim. Tudo que é muito mal pode ter um pontinho branco que pode se desmanchar, no contrário. Uhum. É como se desse assim uma espécie de virar chave na cabeça de quem tem uma ideia, né? De domínio É. qualquer, vira chave. Por isso que eles usam essa palavra assim tão difícil, processos enantiodrômicos, quer dizer, quando a coisa vai mais para um lado, começa a haver um desequilíbrio, como se o outro lado começasse a não suportar. Então, tu vê, ele criou isso na pandemia, ela foi aguentando, agora ela está num ponto assim que ela não aguenta mais. Agora, essa pessoa, vamos supor assim, trabalhando com a ideia, não dela exatamente, mas do todo desse tipo de comportamento. Um homem que ele descarrega a sua energia dessa maneira. Ele poderia praticar masturbação, certo? Muitos Sim, homens fazem isso, né? Eles têm claro. esse anseio e tal, e eles se masturbam 1, 2, 3, 10 vezes por dia, cada um com o seu critério. Mas isso é uma ansiedade, não é? É um sintoma assim de uma coisa meio ansiosa, uma coisa meio ele não consegue controlar. Tá, ele num trabalho tipo assim, uma terapia pode ajudar um homem que sofre disso, porque daqui a pouco olhando pelo lado deles, também pode ser um sofrimento, sei lá, eu estou só hipoteticamente falando, né? Ele teria como. Existe um remedinho, por exemplo, uma pílula, alguma coisa que ele pudesse tomar para diminuir essa ansiedade? Claro, mas o grande problema desses problemas ligados à sexualidade é a vergonha. Sempre é Uhum. possível, se eu me aproximo, vamos dizer, na linha bem objetiva, física, está cheio de propaganda, você está ficando impotente, você não isso, vem aqui no nosso laboratório, especialista em sexualidade, você Isso. vai ser tratado, você isso e aquilo. O grande problema dessas relações aí que nós estamos falando, mais ocultas, é o segredo e a vergonha. E o orgulho, tudo isso é Uhum. denso demais para ser ativado. Então, as ansiedades eu resolvo através da sexualidade. E a minha ansiedade é achar um parceiro que aceite a minha maneira sexual de ser
e aí a minha ansiedade diminui, porque eu me realizo sexualmente. Mas se esse parceiro começa a contestar minha sexualidade, ele faz uma crítica a mim que atinge o meu orgulho pessoal e a minha autonomia. Então, eu começo a brigar dizendo que tu não presta como parceiro, ou vou me separar de ti, ou coisa parecida. Ou tento a submissão do parceiro, que é muito comum. Então, por isso que a gente diz, como disse uma ouvinte aí, que as relações sadomasoquistas são muito comuns, devido a enormes cargas de dependências ligadas à família, a dinheiro, à posição social, basicamente essas densidades outras que me mantêm na cadeia da relação com o outro negativa. Sim. Então, por isso que é muito complexo. Eu posso levantar ideias, ansiedade. Então, vai lá e procura um terapeuta. Aí o cara vai dizer, tu acha que eu vou lá contar isso que eu estou vivendo aqui para um terapeuta? Eu não estou mal, A eu minha estou mulher bem, tem que me atender eu e deu. trabalho, Sim. eu vou no meu trabalho, eu tenho amigos. E sabe, aqui está me falando uma amiga que tem pastores que dizem no púlpito que a mulher tem que servir o homem quantas vezes ele quiser por dia e não pode se divorciar porque estará tomando a atitude da Jezebel. Não sei quem é. São as grandes traidoras, né? Deve Tem ser uma bíblica. história. Deve ser bíblica, isso mesmo. É bíblico. Tem uma história assim que ele foi traído, era um rei, né? E foi traído pela mulher, então aí para se vingar, já que ele era poderoso, ele tinha uma virgem por dia, terminava o serviço e matava. Eu acho que a Jezebel é mais por aí. A Jezebel então começou a contar uma história e que não terminava quando ele ia matá-la, ficava para o outro dia, são contos, né? E aí o cara foi querendo saber mais e não matava ela, né? Não matava, ela acabou tendo 3 filhos e aí então ele acabou se apaixonando. Essa das mil e uma noites, né? É 1001 noites, Das né? mil e uma noites. Não, eu agora fui procurar aqui quem foi Jezebel. Ela foi esposa do rei Acabe, rei de Israel. Foi uma rainha muito má, que promoveu a idolatria e matou muitos profetas. Mas é uma história dramática, lá, bem do Primeiro Testamento, né? Mas tu viu que a sexualidade é sempre muito dentro, dramática para a maioria das pessoas. E está presente na Bíblia de uma maneira incrível, né? Só que tu não vê que não quer. Não olha para trás que tu vira estátua de sal. Olha Sodoma e Gomorra. Era Sodoma e Gomorra. Nossa, a gente vê que isso agora... Já que ela falou aqui, e o programa está meio que ficando... para algumas pessoas tem se tornado um momento de fala, né? Uma possibilidade de fala, porque a gente garante 100% de não tem a menor hipótese de alguém saber de quem é que está falando, né? Nosso programa é um segredo. É um segredo, mas assim, na medida em que ela abriu aqui para nós, eu acho que ela está chegando naquele ponto de ruptura. Então, assim, ela vai daqui a pouco avançar e vai ir adiante nesse processo de que ela já não quer mais. Porque se isso está acontecendo desde a pandemia, nós tivemos a pandemia em 2020. A gente está em 24, podem ser 4 anos dentro dessa armadilha, né? E é muito tempo. Se a gente aqui fosse falar aquilo que a gente faria, seria um desastre para ela, né? Porque não dá nem para começar a falar. Vamos frisar uma coisa. Nela está acontecendo uma ansiedade increscente que pode levar a uma depressão e uma vontade de querer morrer, desaparecer e fugir de uma forma mais drástica. Então, ela está pronta para uma saída, que seria uma terapia, e até agora uma terapia oculta, que é eu e tu, mas que deveria ser posta na realidade dela, porque eu vejo que a ansiedade e a angústia que está tomando conta dela pode levar a situações de pânico e de sem sentido de vida, né?
Ou uma reação muito violenta em algum momento, né? Que é o oposto da depressão e da angústia e ansiedade. Então, me revolto, saio da situação e enfrento todos os problemas que com isso vão vir, né? Uhum. Aí é uma saída positiva. E a saída negativa é a depressão, a ansiedade, pânico e até pensando em morrer, né? Olha o que eu estou recebendo aqui de sugestões, doutor Maia. Depois até de repente eu vou lhe mandar, tá? Tá. Passa por ideias inacreditáveis, pode ter certeza disso. Sim, Mas há uma criatividade de ideias para sair de uma prisão como essa, né? Todo mundo solucionar viveu. alguns casos aqui soluciona definitivamente o problema, que horror. Mas é que não dá pra gente dar palpite numa situação dessas, porque, o que tu faria, Beatriz? Deus o livre, não vou nem falar, entende? Porque a pessoa que está vivendo o drama, ela daqui a pouco ela se sente até julgada e condenada por estar vivendo uma situação assim. E ela é a Sim, vítima, né? é a vítima e tu vê que cada um reage da forma específica e tem ou não capacidade de sair de uma prisão dessas, né? Porque Sim. volta e meia a gente vê aparecer no mundo uma pessoa que ficou 10 ou 15 anos presa num porão, Uhum. sequestrada e tu vê, isso é o mais drástico. Mas o que acontece no relacionamento de mais anos de convívio e de grande quantidade de tempo? Posições como essa que começam a florescer agora, assim. Basta ouvir o que nós estamos falando para eu me lembrar, bom, tem aqui, eu vivo isso, aquele lá vive isso. E aí pipoca mil soluções, né? O Ricardo Coelho manda uma notícia aqui dessas bem bizarras que tem a ver com o que a gente está falando, tá? Mas só Ah, para concluir aqui, deixar um abraço para nossa amiga e estamos aqui, o que tu decidir, de repente tu nos conta, né? Depois para a gente poder saber, né, o que aconteceu contigo. Se não, pode até falar no privado aqui, que a gente acompanha também, tá? Mas, assim, relaxa e tenta ver que tudo na vida tem um. Tudo na vida termina. De um jeito ou de outro, tudo acaba. Então tem que saber, né, qual é o teu ponto aí que tu tá. Eu fico muito triste, sabe? Até por não poder dizer tudo que eu penso. Mas eu não dá, né? Para dizer. Tem que nos manter informados. Eu te peço isso, por favor, tá? a gente levanta hipóteses, né, de saída, de possibilidades. Uhum. O Ricardo nos conta assim, ó, milionário que gasta 2 milhões de dólares ao ano para voltar a ter 18 anos, começa a terapia para rejuvenescer o pênis. Brian Johnson mede quanto tempo dura suas ereções noturnas e publica nas redes sociais. A meta é ter pico de 3 horas e meia. É mole? Sem trocadilhos. Então, tu vê, eu posso fazer uma cena, né, desse tipo, usando o dinheiro e chamando a atenção dos outros. Não falamos na semana passada daquela prostituta bem conhecida que bifurcou a língua? Ali sim, aham, falamos. Então, são Ter formas de chamar a dinheiro, né? atenção, Não, né? e doutor Mais, já que o senhor lembrou dessa senhora, eu me lembrei que tem uma novidade a respeito dela essa semana. Porque Ah, ela foi, durante um bom tempo, acho que mais de 2 anos ou 3, ela entrou para a Igreja Universal, né? Ela chegou a ser foi, quase é? uma bispa lá na Igreja Universal, porque é uma pessoa muito dedicada às coisas que ela acredita. Pois bem, agora ela disse que vai fundar uma religião. Pois é, tu vê, eu não sei se a religião seria mais ligada a uma hipótese satanista, porque Por causa da a língua, língua bifurcada tem que ver é, com o demônio. pois é, dizem, né? Pois é, a gente levanta essas hipóteses, porque a língua bifurcada é a cobra do paraíso, né? Não, mas o que é trágico nisso tudo não é o caso dela fazer isso, sabe? Porque eu acho que a pessoa fazer, eu sou muito libertária. Então, se a pessoa quer fazer, e ela pode fazer, e não vai fazer nenhuma diferença para o resto da humanidade,
ela faz, eu não vou criticar, não vou me interessar, sabe? Ela pode fazer à vontade. O problema é que nós estamos numa sociedade em que a quantidade de seguidores de uma ideia dessas é alucinante. E daqui a Quant- pouco tu vai dizer para mim assim, olha, tem um guri aí que só namora língua bífida. Mas então, daqui a pouco vira moda entre a gurizada Vira moda, cortar a ponta exatamente. da língua. Por quê? Porque ela vai. Porque o grupo meio que nos atrai, né? Sim, são esses modernismos e essas coisas novas é que chamam a atenção e dão seguidores, né? Uma sociedade assim mais narcisista de aparecer e ao mesmo tempo que tu aparece com grande intensidade, a gente vê desaparecer com grande intensidade também, né? Criando problemas sérios de autoestima, de narcisismo, né? Aí Então criar uma religião onde de repente eles vai ter, né? Porque são 9 bilhões de almas também, né? Não tem como alguma coisa não dar certo. não, tu está sempre abrindo um novo campo e com essa capacidade de comunicação instantânea, né, que a gente tem hoje, é algo assim que tudo pode vicejar de uma hora para outra ou desaparecer de uma hora para outra, né? É bem esse nível assim de abrir e fechar, né? Doutor Maia. Ficar olhando para o mundo assim como a gente tenta fazer é meio perigoso até, né? Dá um É porque medo na gente. pois é aí é que está, então, a busca de uma fé ou de um caminho passa a ser vital, né? Por isso que a gente, quando não quer lidar com um mundo em movimento como esse, assim, tão aberto e tão cheio de ideias e coisas que parece assim que tudo é do lado do mal e o bem vai ficando empanado, a gente tem que, de certa forma, então, ter uma fé e ficar com antolhos de burro, né? Quer dizer, fecho e não vejo Sim. o lado, né? Para ficar seguro e não vejo que essas aberturas fazem parte do caminho atual da nossa posição ocidental, principalmente, né? Tem sociedades hoje ainda que são extremamente rígidas nos costumes, né? Uhum. No Afeganistão, lá, a mulher não vale nada, né? Vale só como cuidadora da casa e dos filhos, né? E em vários lugares do mundo há uma posição categórica assim, em relação à mulher e a todos os progressos sociais de igualdade homem e mulher que a gente vê que ainda está muito Sim, distante, né? e cada um desses casos é baseado na ideia da religião, né? Mas todos eles são religiosos categóricos, quer dizer, tu não pode ter um pensamento teu. Qualquer pensamento teu é heresia e sujeito a críticas ou banimentos. Enfim, tu não vale mais nada, né? Se tu sai daquela religião, daquele caminho, né? E ainda tem o caminho mais radical que é do cara que usa a agressividade máxima, né? Que é o sujeito que atinge ou agride a sociedade, né? Tu viu ali na Inglaterra, né? Um guri lá matou 2 ou 3 crianças numa aula Sim. de dança e os radicais mais violentos começaram a desmanchar tudo que era árabe, tudo que era maometano, tudo que tinha que ver com imigrantes, né? A Inglaterra ainda está sofrendo isso agora, né? Então, Né? esse E o cara que surto matou nasceu na Inglaterra, era inglês, né? era inglês, tu vê. Aí acharam Mas, que teria sido um imigrante. Mas é, aquilo ali é uma explosão de algo que já estava latente, já estava pronto para explodir, só precisava de uma chave. E aí mas tu vê. aquela fake news de que ele seria um muçulmano, deu a chave, né? É. Então tu vê que eu preciso de um evento assim maior ou menor, dependendo da situação, para que haja uma mudança e tudo comece a ser visto sob outro ângulo. Então são esses movimentos sociais que a gente vê na sociedade maior
e que acontece na sociedade menor interna, que é as relações a dois, as famílias, né? Acontecem coisas desse tipo também, que chegam num ponto que há uma explosão, né? Sim. Bom, aqui vem uma moça, uma senhora aqui, uma amiga que eu não conheço, e ela está dizendo que ela tem uma vivência que é de uma pessoa próxima a ela, uma amiga, que vive exatamente o contrário. Ela já tem 30 e poucos anos de casada, o marido não comparece nunca, e ela tem anseios, tem vontades. E pensou que quando os filhos fossem embora, eles poderiam ter um recomeço, começar alguma coisa. E depois que isso aconteceu, ela sugeriu e o marido brigou com ela, chamando ela de vadia, de vagabunda e coisas horríveis. E disse que ela tinha que ficar como uma mulher casada, quieta, porque depois de algum tempo, nenhum homem tem obrigação de fazer sexo com a esposa. Ela é muito ansiosa e está tomando remédio pesado, tarja preta, porque ela diz que sente muita vontade de ter uma vida sexual plena, mas não tem coragem de trair o marido. É um terrível dilema que ela vive. Gostaria de ouvir o Dr. Maia. Então, agora vai O aparecer o contrário, né? contrário, né? Uhum. É exatamente isso que pode também acontecer de uma forma equivalente à outra, né? Um ser refém sexual do outro e um simplesmente não ter mais nenhuma tesão, libido. A vivência seria assim de uma vida a dois em que seria o chamado amor de irmãos ou de pessoas amigas, né? Que deveria ser assim. Esse deveria ser o caminho certo, né? É o contrário daquilo que a gente falava antes. E ela fala aqui, ó. No entanto, ele para os outros vive rindo, bebendo cerveja e gosta demais de futebol. Não perde nenhum jogo do Inter. Mas aí não, né, amiga? Para, calma. Te acalma um pouco, né? Sim, tu vê, passa a ser um problema pessoal, né? Porque, vamos dizer assim, se fosse um homem e a mulher não quisesse mais a sexualidade, ele teria, por ser homem, a opção mais facilitada de ter uma amante ou ter ou a sexualidade fora. Sim, o Ela, na mundo sua compreenderia. formação mais moral e rígida, como é que dentro do casamento vai ter uma relação fora do casamento? Então, a moralidade que nos habita é que também nos prende em relação ao desejo, né? É quase a pele que nos habita, né, doutora É Maia? porque o desejo visto na linha mais psicanalítica ou psicoterápica, ele não tem vergonha e não terá nunca. O Sim, desejo é uma fantasia que vem da sexualidade corporal hormonal na linha de um desejo de aproximação sexual com o outro, tanto para a procriação como para o prazer. O desejo é o prazer ativado em mim. Ele pode ser sublimado. Eu posso então ficar assim extremamente ligado no meu trabalho, numa coisa que eu gosto muito e a sexualidade então se sublimar naquela direção. Mas a maioria das pessoas mantém um desejo ligado à sexualidade que precisa ser realizada ou autonomamente através de masturbação ou através de um contato com o outro. Mas a moralidade que me habita e que eu fui formado pode ser uma dificuldade enorme para que eu faça essas realizações. No caso dela, ela tem desejos fortes sexuais, mas a moralidade que a habita não a deixa capaz de se separar nem de procurar um parceiro ou uma sexualidade que a satisfaça. E ele simplesmente bota ela numa posição assim, se tu tiver esse desejo, tu é uma vadia, tu é uma mulher aham. sem, né? Então eu estou preso numa relação de novo sadomasoquista. Quem manda em mim é ele, que não precisa de mim na intimidade, e eu tenho que viver sequestrada numa posição sem
poder realizar os meus desejos. Aí eu vou ficar doente. Ambas as situações são terríveis, né? Mas Semelhantes no semelhantes efeito. na violência, né? A violência ao Violência que amor habita a próprio, relação. o amor É. próprio de cada uma delas, né? Aí volta aquela frase que eu já não aguento mais nem ouvir nem falar. Mas a gente tem que falar. Eu ando por aqui com essa frase, mas a gente tem que falar. A vida é feita de escolhas. Sabe? A vida E as escolhas, e hoje vamos aprimorar mais, e as escolhas estão ligadas ao desejo de me realizar em todos os níveis de satisfação pessoal, tanto sexuais como diversão, trabalho e caminhos que me satisfaçam a existência que eu estou vivendo aqui agora. Uhum. Esse seria o ideal. Mas os problemas acompanham os ideais. É que a nossa geração, porque ela está aqui dizendo, ó, não esqueci de dizer a idade dela, ela está com 64 anos. E Bia, ele é muito feio. Eu não acredito que ela está vivendo isso. KKKKK. Então eu não sei o que tem a ver com o feio, mas de qualquer maneira aqui há 64 anos é que me chama a atenção, né? É uma pessoa que está Como é que ainda. a gente diz? É o feio do meu desejo. É o feio, mas eu gosto. É Eu, daí, né? Isso vem eu cá, acho que mas é por quê? muito Como é que relativo. É. se lembra da escolinha do professor Raimundo? O cara bebia, dava nela, né? E aí o Raimundo lá, o Chico Anísio dizia, mas vem cá, fulana, como é que tu não larga ele, não larga ele? Aí no final ela dizia, mas eu gosto. Pois é, agora ficar lembrando, né, Dr. Maia, isso é da década de 80. Hoje, no politicamente correto, não sairia no ar nenhuma daquelas frases, nada. Por isso que tem muita coisa a Globo não repete, e inclusive novelas especiais, justamente por isso. Com o passar do tempo, ali depois do final dos anos 90, quando começou a entrar para valer o politicamente correto, tudo isso desapareceu, porque era uma maneira de mostrar essa parte, vamos dizer assim, que eu não quero usar, mas eu não estou conseguindo achar uma outra palavra, uma legião, né? Do tipo de É, vivência, onde há uma dor, que há uma humilhação, há uma perversão, há uma violência contra a pessoa, e a pessoa que vive essa coisa emocional de não conseguir dizer não, de não conseguir se afastar, de não conseguir romper, ela acaba dando então essa versão, né? Ah, mas eu gosto. Aí fica aquela coisa meio grosseira, grotesca, horrorosa, mas engraçada. nesse Porque ponto é verdade, né? Mas tu vê que tudo isso foi então para os níveis de terapia, né? Porque a loucura também era um preconceito fantástico, né, do século XIX, no início do século XX, se tratava de um jeito assim como se fosse uma anomalia, uma anormalidade, as histéricas do início do século XX, né? Na época do Freud e tudo mais. E hoje a sexualidade mais aberta, a possibilidade de se falar sobre isso, se dizer, fazer terapias e abrir os campos da sexualidade no sentido das doenças psicológicas causadas pelas repressões, né? Então a repressão sempre vai causar problemas de tipo neurótico, borderline e psicótico, né? Que hoje a gente sabe que levam a esses pontos e até ao suicídio, né? pois é. E aí tem muitas pessoas que não conseguem sequer ouvir sobre o assunto, porque não conseguem identificar essa relação absurda que existe entre reconhecer um problema, que seria no caso, né, que a questão da sexualidade está na raiz de uma série de distorções da nossa civilização, até de crimes hediondos da nossa civilização, está ali no Claro. fundo a questão da sexualidade, mas a pessoa quando ouve falar sobre o assunto, ela se sente invadida, é como se ela estivesse mexendo numa espécie de tabu, assim, não pode falar sobre isso que ela se sente mal. Não é bem a hipótese do tabu mesmo, porque a moralidade que eu sou criado é
fica um verdadeiro tabu que eu não posso tocar nesses níveis onde funciona o sadismo e o masoquismo, né, nos relacionamentos, que nas linhas sociais maiores levam à guerra, né? E a destruição, e a briga, e mortes, brigas de trânsito, todos os lugares onde a agressividade simplesmente é contida de tal forma que daqui a pouco explode nos lugares mais insuspeitos que a gente imagina, né? Uhum. É como se houvesse assim uma espécie de a gente tem uma coisa represada, cada um de nós em algum setor, né? Por isso que de repente tem uma explosão de raiva ou então se joga dentro do quarto, apaga a luz e não quer mais sair. Isso porque são mecanismos de defesa baseados na civilização, na maneira que eu sou criado e sou civilizado ética e moralmente, que baseado, né, nas repressões que eu crio em relação a essas vivências mais difíceis, eu vou represando de tal forma que daqui a pouco pode explodir através de uma agressividade maior, de um movimento estranho e enfim, como a gente vê aí, agressões físicas, feminicídio, violências absurdas, né? Indicando que havia ali uma repressão muito grande e interesses os mais diversos ligados ao egoísmo, o orgulho e o sadismo, né? Bom, eu vou falar um assunto aqui que tem a ver com medalha de ouro na Olimpíada, pelo lado meio bizarro, tá? Acontece que o ginasta filipino, o Carlos Iuro, que conquistou o ouro nos Jogos de Paris em duas modalidades, o solo e o salto, e ele o apelido dele é Calói, e aí gerou uma iulomania nas Filipinas, que é a primeira vez que as Filipinas estão participando de Olimpíadas. Ele fez, tipo assim, é a primeira vez não, eles são medalhistas de primeira hora, né? Mas a primeira medalha de ouro que eles conseguiram foi em Tóquio há 3 anos, tá? Nunca até aqui um atleta filipino havia ganhado 2 medalhas de ouro consecutivas ou ainda o maior prêmio olímpico. Só que ele simplesmente ganhou 2 ao mesmo tempo, na mesma Olimpíada, né? E aí todo mundo esperava um bom desempenho dele, mas não esperava 2 medalhas. Aí, então lá nas Filipinas está acontecendo ele virou mania. E aí ele ganhou agora de uma empresa lá nas Filipinas, ele ganhou macarrão para a vida toda. E ganhou também de uma empresa colonoscopia de graça. E isso está causando, né? Porque é meio inédito, assim, né? Ele está ganhando muita coisa, mas esses 2 casos aqui estão sendo destacados. Macarrão para toda a vida. É uma propaganda, vamos dizer, de uma clínica lá de colonoscopia fantástica, né? Todo mundo, para ser igual a ele, tem que fazer colonoscopia. Que espetáculo, né? Que tu vê que o marketing hoje em dia é terrível, né? Impossível de sair dele, sabe? Não tem jeito. O jogo do marketing é fantástico. Tudo que é possível de ser feito. E tu vê esses atletas de medalhas aí vão ganhar muito dinheiro baseado nas propagandas que vão fazer, né? Uhum. Dr. Maia, o senhor acha que Adolf Hitler tinha problemas sexuais? Pergunta aqui a Margarete. Não, eu não ouvi direito. Ela pergunta se o senhor acha, né, que o Adolf Hitler teria problemas sexuais. Pois é, eu acho que tem minisséries, né? que dizem que ele tinha até uma linha meio homossexual, né? Mas isso não está assim muito claro, né? Mas realmente o que pode-se dizer que havia nitidamente uma linha muito sádica, né? Muito vingativa e muito narcisista, né? Então, realmente
da intimidade do Hitler eu sei muito pouco, né? Ele era casado com a Eva Braun, né? E não sei se teve filhos, não me lembro bem. Não, não Mas teve filhos. aí essa linha mais ligada à homossexualidade também é uma coisa assim que é meio obscura. Mas no sentido sadomasoquista não haveria dúvida de que o outro como ser humano capaz de ser igualitário a mim não existia ali, né? É um Não. radicalismo assim, né? A raça ariana pura. Até me lembro que houve no início, lá, quando ainda não estava em guerra, não tinha invadido os países, houve uma Olimpíada muito forte, uma corrida, né? E se inscreveu um habitante, eu acho que de Luanda, de uma dos países da África, um negro, né? E o negro ganhou a corrida. Olha, foi assim, não fizeram nada contra ele, né? Mas houve assim um desalento muito grande naquela Ele, colocação, porque sim, ele ficou como é que os desesperado. arianos não Uhum. ganharam, né? Ele ficou desesperado na época. Desesperado. É. Mas, doutor Maia, para concluir aqui, nós já estamos com 11h54, o tempo urge e voa, como diz um amigo, né? Amanhã é dia dos pais. Assim, o que o senhor diria assim, no mundo que a gente está vivendo, onde tem dezenas de pais separados, filhos que só veem pais de vez em quando, pais que abandonam os filhos mesmo, né? Ou vão embora, nunca mais voltam e tal. O que é a figura do pai assim? O pai seria nessa linha, vamos dizer, mais psicanalítica, aquela pessoa que daria, vamos dizer, a condição de que, nessa linha, nessa visão, de sair daquela dependência exclusiva da fusão com a mãe, né? O pai seria, assim, a abertura para o social e para o que eu poderia ser independente daquela criação, vamos dizer assim, básica, ligada à linha maternal, né? Então, é um complemento, eu diria assim, o pai seria o complemento da socialização no mundo, da saída daquele berço esplêndido da família inicial, né? A mãe, porque tem um teórico da psicanálise que diz que a mãe, não existe a mãe nem o bebê, existe a mãe-bebê. Então essa fusão é tão grande que levaria a eu querer ficar nesse lugar maravilhoso e que eu não gostaria de ir para esse mundo aberto. Então a configuração paterna daria essa condição de eu me abrir para o mundo e ser criado para o mundo. E abriria as portas da família para que eu seja alguém capaz de recriar uma família no modelo que eu fui criado, né? Mas Uhum. eu acho que o pai é a abertura, é a porta de saída para o mundo externo. Muito Até tem bom. um artigo que eu não li, mas parece que está muito bonito do José de Camargo, o cirurgião, aquele que escreve na Zero Hora, que eu acho que foi nesse domingo que ele escreveu sobre o pai. Então eu preconizaria que quem puder ler esse artigo, lesse, porque ali ele configura umas coisas muito interessantes sobre a figura do pai. Agora, E gostaria de dar os parabéns a todos os pais no final do isso. nosso. Isso mesmo. E um assunto que rolou agora aqui, que a gente vai ter que deixar para sábado que vem ou para uma outra ocasião, é muito interessante, porque a pessoa aqui está dizendo que a mulher, né? Ela está contando que estava com um crush, que seria hoje em dia um namorado, né? Alguma coisa assim. E que estava tudo dando certo, que ela estava achando muito bom, maravilhoso, até amigos dele, casa. Ela disse que ele despencou na imagem. A imagem despencou para ela. Que o sapato dele tem salto alto. Eu nunca tinha visto nada parecido com isso. Mas não deve ser poucos Mas homens, ele, dependendo. ele é baixinho, por isso o Pois salto é. alto, não. Depois eu vou querer Temos mais que detalhes. vamos Porque examinar em detalhe, porque
Se o salto alto faz crescer, pode crescer tudo com o salto alto. Pode ser, né? Doutor Pode ser Maia, mas de bom repente, início. é um bom início, pode ser, né? Uma intuição, Pode tá? ser. Uma Que ela não se indicação. assuste. Bom, pelo que ela está dizendo aqui, ela está rindo muito e ela está dizendo que isso despencou, tipo assim, a imagem dele despencou para ela. Mas, gente, isso é uma Assim, alternativa, né? O rei Luís XV usava salto que até hoje as mulheres usam, salto Luís mas XV. a outra pergunta que vem, o salto é salto de sapato normal de homem ou um salto fino? Ah, bom, aí seria demais, né? Mas pelo que ela conta aqui, é sapato de homem, mas salto alto. Salto É, alto, por que tá. que a pessoa usa, coitado? Ele deve ter um problema com o tamanho dele, né? Isso Aí pode ter um precisa problema usar. ortopédico também, né? Pode ser num pé só, né? Pode ser. Essa eu gostei. Ficamos de examinar os saltos altos no próximo programa. Mas sem preconceito, lembrando que o que estiver disponível para que a pessoa use para se sentir bem, para se sentir confortável, eu acho que é absolutamente válido. Pode ser meio surpreendente, como parece ter sido para ela, mas daí a despencar a imagem dele é porque tu já não estava gostando dele muito bem, né? Qualquer coisa, até um salto alto, mas é que Uma foi coisa. surpreendente, né? Foi. Vamos A examinar melhor. vida, a vida é surpreendente, né? Meu Deus do Exatamente. céu. Doutor Maia, como pai, eu quero lhe mandar um abraço bem apertado, feliz daquele que é da sua filha, né? Então, um grande Isso. abraço para ela também, por ter um pai tão generoso, tão bacana, tão legal, e que certamente é uma inspiração para ela, tá? Em nome do Senhor, então, através do Senhor, quero mandar um abraço para todos os pais e pães que estejam nos ouvindo hoje, né? Tá bom. Sem salto alto. Grande abraço. Um abraço, obrigada. É isso, gente. Então, eu concluo aqui a minha conversa com o Dr. Maia e com ele eu concluo também a semana, né? Foi uma semana bem boa, bem legal também, né? E não esqueçam do nosso financiamento coletivo. Hoje eu esqueci, né? Não falei nenhuma vez e tinha que falar. Grande beijo para todos, obrigada. Amanhã, domingo, às 19 horas, nós vamos ter o Adroaldo Bauer Correia com o domingo.com. E eu volto na segunda-feira, às 9 horas da manhã, se tudo der certo, tá certo? Tomara que dê, né? Aí eu tô de volta aqui na segunda-feira, 9 horas. Um grande final de semana, feliz Dia dos Pais para todos os paps e até segunda-feira.